Gente, antes da gente dar continuidade aqui, inclusive agora o próximo ponto da nossa revisão que a gente começou ontem, né? Sobre discipulado, e a minha esposa Melissa, ela teve uma visão com a igreja aqui de Araçatuba, e isso aconteceu lá no retiro dos presbíteros lá em São Paulo, né? E eu queria chamar ela aqui para compartilhar essa visão que ela teve aqui com a igreja. Olá, bom dia. Sim, como o Márcio falou, aquele dia, nesse retiro, a gente estava orando por cada localidade, né? E eu estava orando assim, mas eu não era assim que eu estava esperando uma visão, ver alguma coisa. Aí eu vi um cacho de uva, fala cacho, na verdade uma videira, e aí não falei para ninguém, continuei orando, depois também continuei orando, mas agora eu lembrei dessa visão, que eu não falei nesse momento, porque fiquei assim um pouco, às vezes eu fico assim um pouco tímida de falar em português, até de orar em português, sabe? Aí, então eu lembrei dessa palavra, que ela fica em João 15, 5, que ele fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí eu orando também ontem, eu também pensava assim, que aquilo de permanecer eu acho que para mim tem a ver também com os vínculos, de permanecermos unidos. Sabe, por exemplo, assim, se você tem alguma pessoa perto que falou o evangelho para você, ou sei lá, cada um sabe, né? Tem que procurar essa pessoa, mas e permanecer nesse vínculo, porque é para dar fruto, né? Como o Márcio está falando, para se multiplicar, e vocês vão conseguir. Mas é importante isso também, e todos nós temos do Senhor para dar para o outro. É importante acreditar nisso. Por quê? Porque o Senhor coloca em nós a palavra. Ele faz isso, porque a Bíblia fala para nós frutificar, mas é desse jeito. Amém? É isso. De fato, Melissa, essa palavra vem para confirmar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Na sexta-feira, agora, o Senhor colocou especialmente essa palavra, permanecer, né? E até no grupo de sexta-feira a gente conversou sobre isso, né? Que a diferença está quando permanecemos no Senhor, né? Porque às vezes a gente toma as decisões para as coisas com a paz que nós achamos que é a paz do Senhor, mas não é a paz do nosso coração. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso, né? Tem outras palavras que falam caminhos que parecem bons para o homem, né? Mas na verdade são caminhos maus para Deus. Tem tantos versículos na palavra que confirmam que essa paz, que não é a paz que excede todo entendimento, é um péssimo medidor do que você está fazendo correto ou não. E a diferença está em permanecer, e permanecer na videira, que é o próprio Senhor. Porque quando permanecemos, nós constantemente estamos recebendo as respostas dessa videira, estamos recebendo tudo o que precisamos. E muitas vezes nós estamos tratando o relacionamento com o Senhor de maneira somente na necessidade. Tipo, agora eu preciso do Senhor, estou num sufoco, clama e pede o Senhor. E permanecer é falar com o Senhor, se relacionar em todo o tempo, pedir ao Senhor para
todos os passos que nós possamos dar, permaneçam no Senhor, que nós veremos aquilo que o Senhor fará através da igreja dele. Benção, meus irmãos, glória a Deus. 13. Discipulado, nós paramos aqui ontem. Meus irmãos, olha só, esse é um outro fundamento que Jesus e os apóstolos estabeleceram e a gente não pode mexer. Em Mateus 28, no versículo 19, Jesus disse para fazer discípulos. E como que faz um discípulo, segundo o que Jesus disse aí? Está escrito aí, ó. Tem que fazer o quê? Batizar a pessoa. E depois de batizar, tem que fazer o quê? Ensinar essa pessoa. Isso é fazer discípulo. Então olha só, a grande comissão não é pregar o evangelho a toda criatura. A grande comissão é fazer discípulo. Por quê? Porque você pode pregar o evangelho a toda criatura sem fazer discípulo. Porque para fazer discípulo você precisa ir além de pregar o evangelho a toda criatura. Você precisa batizar essa criatura que você pregou. E depois de batizar, toma que o filho é teu. Gerou, tem que cuidar. Por isso que Jesus falou assim, ó, você batizou aquela criatura, então agora você é responsável por ensinar essa criatura. Aí nasce um vínculo específico. Aí nós começamos a viver aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 12, que a igreja é o corpo de Cristo, bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Então a pessoa que te batizou, agora é a sua junta de ligamento de discipulado. Responsável espiritualmente por te ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Aí agora nasce um vínculo específico. Por exemplo, Jesus pregava para multidões, mas ele discipulava 12. Ele pastoreava 12. Por quê? Porque não dá para pastorear a multidão, gente. Olha só, um grande erro por falta de fundamento que a igreja de um modo geral tem cometido. Eu tive a oportunidade de circular vários estados do Brasil e outros países da América Latina e Estados Unidos, e o problema é o mesmo em todos esses lugares, a falta desse fundamento aqui, ó. Discipulado. Por quê? Porque as pessoas acham que o púlpito é a ação principal na formação do caráter dos discípulos, e não é. O púlpito não é a ação principal na formação do caráter dos discípulos. Gente, você imagina, quantos temos aqui? 70 pessoas? Vamos supor, não sei aqui, acho que são 70 discípulos. Você imagina se o pastor tivesse a pretensão de pastorear os 70 sozinho, gente? Pensa, seria a mesma coisa que tivesse 70 garrafas de 2 litros vazia e aberta aqui, e eu tô com um esguicho aqui tentando encher essas 70 garrafas. O que eu vou conseguir com isso? Vou conseguir encher as 70 garrafas com o esguicho aqui, ó? Não, gente. Não. Então o ministério do pastor não é do púlpito. O ministério do pastor é na casa. Nós vamos ver isso. No púlpito eu estou pregando, eu não estou pastoreando. Pregar é uma coisa, pastorear é outra coisa totalmente diferente. Mas a igreja, por falta de fundamento, ela está condicionada a assistir o culto no domingo e ir embora para casa. Aí viram, não parece um corpo com vínculos
com vínculos específicos, ligados por suas juntas e ligamentos. Parece uma sacola grande com os membros tudo solto ali. Mas Paulo disse em 1 Coríntios 12 que a igreja é o corpo. O corpo, ele só é um corpo normal se ele está vinculado pelas suas juntas e ligamentos uns com os outros, com vínculos específicos. Ser igreja não é vir no domingo assistir o sermão e ir embora para casa. Acontece isso por falta de fundamento, mas esse fundamento Jesus e os apóstolos lançaram. A gente não pode mexer nele. Então, meus irmãos, olha só. Até o Jetro, lá no Velho Testamento, tinha entendido isso. O Moisés estava guiando uma multidão no deserto, até a terra prometida. O Jetro foi lá dar uma olhada, viu assim: Moisés, isso que você está fazendo não vai dar certo não. Não é bom o que fazes. Lembra que o Jetro falou? Essa carga é pesada demais para você. Você é responsável por toda essa multidão aí? Sozinho? O que você tem na cabeça, meu genro querido? Não, Moisés. Levanta chefes de 10, chefes de 20, chefes de 50, e esse chefe desse grupo pequeno aqui vai atender esse grupo aqui, esse outro chefe desse grupo pequeno aqui vai atender, e esse outro chefe desse grupo pequeno aqui vai atender esses aqui. As questões que esses chefes aqui não conseguirem resolver, eles vão trazer para você, mas as que eles resolver, eles vão resolver ali. Não vão trazer tudo para você, senão você vai padecer. Você não vai conseguir atender todo mundo. Você imagina se um pastor fosse responsável por pastorear 70 e fosse visitar um por dia. Quantos meses precisa para visitar todos? 2 meses e meio? E o primeiro lá vai entrar só vai ser atendido depois de 2 meses e meio? Está disfuncional. É por isso que Jesus mandou fazer discípulos. Tinha uma multidão atrás de Jesus, mas era 12 que ele cuidava, ele não passou disso. Eu não estou defendendo aqui o movimento G12, não estou falando que tem que ser 12. Mas por que Jesus se limitou a um grupo pequeno? E não atendeu a multidão, não abraçou a multidão? Porque não dá, gente. Precisa acontecer os grupos de discipulado, isso é um fundamento apostólico. É interessante, né? Porque esse estilo de assistir o culto e ir embora para casa é cômodo, porque assim, ninguém se intromete na minha vida, né? Ninguém toca em mim, eu sou intocável. Tem um texto forte de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 6, fala assim, ó: os filhos de Belial serão lançados todos fora com os espinhos, porque eles não podem ser tocados com as mãos. Os filhos de Belial não deixavam ninguém tocar na vida deles. Ninguém me toca, ninguém se intromete na minha vida, não. Eu já estou vindo aqui assistir. Não se meta na minha vida. Não, irmão. Uma família se intromete na vida do outro. Nós já vamos falar dessa intromissão equilibrada no princípio de autoridade e submissão. Já vamos chegar lá, calma. Mas nós não podemos ser os filhos de Belial. Ninguém toca em mim. Não. Isso é muito parecido com Satanás. Lembra Jó capítulo 1? Os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e veio o diabo junto. Aí Deus perguntou assim: e aí, diabo? Está vindo de onde? Aí ele falou assim: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele era um solto.
Ele não prestava conta da vida dele para ninguém, ninguém tocava na vida dele. Ele não tinha um vínculo específico, alguém que colocava o dedinho no nariz dele e falava assim: ó, você está errado. Era um solto. Então a igreja não é isso. Não é isso. Jesus e os apóstolos lançaram o fundamento do que é a igreja. A igreja é um corpo e Jesus é o cabeça. E nós temos vínculos específicos. Isso acontece por causa desse texto aqui que Jesus disse em Mateus 28, do 19 ao 20. Fazer discípulos. Uma pergunta: quem é seu discipulador? Não estou perguntando quem é o seu pregador de domingo. Estou perguntando quem é o seu discipulador. A outra anomalia disfuncional que a gente encontra por aí são os pastores órfãos, né? O que é um pastor órfão? Alguém que dá uma mensagem no domingo para aquela multidão, com isso ele se engana achando que está pastoreando todo mundo, mas ele mesmo é um pastor órfão, ninguém toca na vida dele. Isso é um perigo, né? Para ele, para a família, para a congregação. Por isso que tem um monte se matando aí, já viu? Graças a Deus que não é o caso. O João e a Manu são muito tocados pelo Daniel. Então, meus irmãos, também não é o nosso caso lá em Agudos. Então, meus irmãos, Jesus mandou fazer discípulos. Tá, esse é um fundamento que nós não podemos mexer, nós temos que praticá-lo, reagir fielmente à prática desse fundamento. Amém, meus irmãos? 14. Igreja nas casas. Gente, olha só, eu coloquei só esse versículo aí do Novo Testamento, mas tem muito texto no Novo Testamento falando da igreja na casa. Saudai a igreja que se reúne na casa deles. Sabe o que significa isso? Que a base da igreja é nas casas. O domingo é só um ajuntamento de todas as igrejas das casas, de todos os grupos caseiros se reúnem aqui para uma celebração, para adorar, para ceiar, para receber uma instrução do presbitério. Mas a base da igreja é nas casas. Lembra do Saulo antes dele se converter? Ele perseguia a igreja. Na época, a igreja já tinha de Jerusalém, a igreja da cidade de Jerusalém tinha mais de 5.000 irmãos. E você lembra em Atos capítulo, não lembro se é o 8 ou o 9, aonde que Saulo ia para perseguir a igreja? Nas casas. Por quê? Porque ele sabia que a igreja estava estrategicamente funcionando nas casas. Por quê? Porque isso é um fundamento. A base da igreja está nas casas, nesses grupos pequenos, onde tem um irmão ali mais maduro que está transmitindo ali vida, transmitindo ali o ensino para aquele grupo pequeno. É o lugar mais propício onde a gente é pastoreado. Lá em Agudos eu acho que nós somos em uns 50, em uns 60 irmãos. Nós temos em Agudos 10 grupos caseiros, 10 discipuladores. Então, por quê? Porque nós estamos praticando esse fundamento aqui, ó. A base da igreja está nas casas. Ali é o lugar mais propício para que aquele grupo pequeno seja pastoreado. Ali a gente se conhece, a gente ora uns com os outros, a gente se aproxima em comunhão uns dos outros. Todos nós temos aquele sentido de pertencimento. No domingo a gente junta todos os grupos caseiros aqui para uma celebração geral. Mas a base da igreja é nas casas, isso precisa funcionar.
É um ambiente mais propício para que os discípulos sejam pastoreados. Ali, nesses pequenos grupos, nas casas, o lugar mais propício é onde a gente treina os dons, onde a gente confessa, chora, recebe oração. Então, meus irmãos, a base da igreja é nas casas. Isso é um fundamento. Nós não podemos mexer nisso, não podemos alterar, não podemos mudar. É só edificar em cima. Como nós estamos edificando em cima disso? O que nós estamos fazendo? Algo precisa ser feito. 15. O corpo de ensino bem definido. Nesse mesmo texto de Mateus 28, do 18 ao 20, que Jesus mandou fazer discípulos. Gente, olha só. Jesus mandou fazer discípulos. Nesse texto de Mateus 28 aí. Amém ou não? Amém. Tá. Jesus, como é que faz para fazer um discípulo? Ele deu os detalhes. Você tem que batizar. Depois você vai ensinar. Ensinar o quê? A guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. Agora, a pergunta que fica flutuando no ar é: quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Nós temos isso bem definido? Quais são todas as coisas que Jesus ordenou? É a Bíblia inteira? Eu tenho que ensinar, eu como discipulador ou presbítero lá em Agudos, é minha responsabilidade ensinar a Bíblia inteira para as pessoas? Não. Gente, já viu o tamanho da Bíblia? Eu li 14 vezes inteiro, de capa a capa. Levei 14 anos para fazer isso. 3 capítulos por dia. Mas já viu o tamanho? Quantos anos eu preciso viver aqui no planeta Terra para eu conseguir ensinar a Bíblia inteira para alguém? Será que uns 10 mil anos? Dá? 10 é muito? 5, vai? Eu não vou viver nem 1000. Como que eu vou ensinar a Bíblia inteira, gente? Eu preciso ter muito bem definido quais são todas as coisas que Jesus ordenou. Aí a gente precisa entender uma coisa: a diferença entre aquilo que é útil e aquilo que é indispensável. Por exemplo, é útil eu contar quantos reis teve Israel? É útil, mas não é indispensável. É útil eu conhecer profundamente todos os juízos de Deus contra a Babilônia, que eram os inimigos dos israelitas? É útil, mas não é indispensável. É útil eu ficar buscando o significado daquelas genealogias e todos os detalhes da construção do templo? É útil, mas não é indispensável. Você imagina se eu ficasse aqui hoje 1 hora aqui com você, contando as genealogias de Abraão, Isaac e Jacó? Para que isso serve? Para formar o teu caráter? Para você ser o melhor marido? Ou para você ser uma melhor esposa? Ou para cuidar melhor dos seus filhos? Ou para descobrir o seu dom? Ou para curar a sua alma? Ou para ter mais intimidade com Deus? Ou para fazer discípulos e cumprir a sua missão? Então nós precisamos diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Teve uma vez que em 2015 eu fui ministrar num retiro lá no Peru e o Cláudio Lancione de Rosário estava lá. E a gente num bate-papo assim, ele falou uma coisa assim que me serviu para a vida inteira. Ele falou assim para mim: Márcio, existem coisas interessantes, existem coisas boas, existem coisas importantes, existem coisas indispensáveis. Eu falei: já entendi. Você já percebeu como a igreja fica nas coisas interessantes, discutindo e debatendo se Adão tinha umbigo? Para quê? Vai ficar discutindo teologia do umbigo do Adão? Gente, não tem coisa mais importante para a gente aprender? Porque em Gênesis 6 os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, por isso que precisa usar véu em Corinto. Gente,
Não tem coisa mais importante que a gente precisa aprender? Sabe por quê que a gente fica nesses debates teológicos sem vazio, sem objetivo? Porque a gente não sabe quais são todas as coisas que a gente precisa aprender. E se a gente não sabe, o improviso é o mais frequente. Eu pego um versículo do Velho Testamento, faço uma combinação com um versículo do Novo Testamento, produzo aqui uma palavra, um sermão impactante. E com isso eu corro o risco de fazer um entretenimento com a igreja durante anos e anos, sem ensinar o que indispensavelmente nós precisamos aprender. Então a gente precisa saber qual é o corpo doutrinal, o corpo de ensino bem definido, tem começo, meio e fim, que eu preciso transmitir nos grupos caseiros. Eu preciso ter isso bem definido. Lá em Agudos, por causa é o seguinte, os irmãos lá da Argentina e de Porto Alegre, eles se deram o trabalho de definir isso daí e montaram organizadamente em alguns materiais. Aí lá em Agudos a gente montou um kit: fundamentação, edificação, cura da alma e dons e ministérios. Pronto, está aí. A gente treina os discipuladores. Você precisa saber isso aqui: aprender, ser discipulado, praticar e ensinar isso aqui. Não fica preocupado com o Adão, do umbigo do Adão, não. Deixa o Adão lá. Aí a gente montou ali o kit. Por quê? Porque no fundamentação, edificação, cura da alma e dons e ministérios, ali tem tudo que um novo convertido precisa aprender, e é suficiente para levá-lo à sua maturidade na fé. Ali tem propósito eterno de Deus, vida e obra, porta, arrependimento, batismo, receber o Espírito Santo, ceia, vida em comunidade. Aí a edificação, função dos cônjuges, criação de filhos, administração de finanças, princípio de autoridade e submissão. Aí o cura da alma, para eu aprender a curar as feridas, mapear, aplicar os 4 pilares da libertação. Dons e ministérios, para eu encontrar o meu dom e funcionar. Pronto, está feito. Olha só que interessante, em Atos capítulo 20, Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso e fala assim: olha, eu já estou livre do sangue de vocês, porque eu já ensinei todo o conselho de Deus em 3 anos. Está escrito isso em Atos 20, 31. Em 3 anos Paulo ensinou todo o conselho de Deus para os caras. Como que alguém consegue fazer isso? É porque existe um corpo doutrinal, um corpo de ensino que tem começo, meio e fim. Aí, discipulador, presta atenção. Você está lá com o seu grupo caseiro no meio da semana, na quarta noite. Aí você vai usar esse corpo de ensino bem definido, você vai utilizar em 3 pontos: ensino progressivo, ocasional e reforçado. O que é o ensino progressivo? É aquele corrimão que serve para a gente saber e se apoiar para onde a gente está indo. Funciona como andares de um prédio. Você pega o seu grupo caseiro ali, discipulador, bota ele no elevador, vai para o primeiro andar e passa o primeiro andar lá: propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não lê livreto: Deus quer ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, porque Gênesis 1, 27, 28, Romanos 8, 28, 28. Não precisa rezar missa. Parece um velório esse grupo. Entenda qual é o texto base ali: é Gênesis e Romanos. Maravilha, lê o texto de Gênesis e Romanos com o seu grupo caseiro e aplica. Gente, como que nós podemos viver isso na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado? O que está escrito aqui? O que você entendeu? Vamos compartilhar, vamos orar, vamos pedir revelação para o Espírito Santo. Pronto. Ah, Márcio, quanto tempo qual é o prazo de... Não tem prazo, irmão. Mas passa o primeiro andar ali: propósito eterno de Deus. Unidade, quantidade, qualidade, finalidade.
passa ali para o grupo caseiro. Terminou, não sei em quanto tempo, pega o seu grupo caseiro, bota no elevador, vai para o segundo andar. Vida e obra de Jesus. Passa ali a vida e obra para ele. Ensino progressivo. Andares de um prédio. Passou o segundo andar, bota o seu grupo caseiro dentro do elevador, sobe para o terceiro andar. Porta e caminho e alvo. Passou, bota no elevador, vai para o quarto andar e vai passando. Administração de finanças. Próximo andar, função dos cônjuges. Próximo, criação de filhos. Princípio de autoridade e submissão. Ceia, vida em comunidade. Cura da alma. 12 ministérios. Discipulador, não terceirize o ensino para o púlpito, para os retiros, para os congressos. Discipulador, você é responsável por ensinar todas as coisas. Propósito eterno de Deus, vida e obra, porta, função dos cônjuges, criação de filhos, administração de finanças. Discipulador, você é o responsável, não terceirize o serviço para o púlpito. Jesus disse: fazei discípulo. Você batizou? Ensina. Toma que o filho é teu. Gerou, tem que cuidar. Então nós precisamos ter esse ensino, esse corpo de ensino bem definido. O que eu tenho que ensinar para esses discípulos? Nós precisamos saber isso. Aí eu vou seguindo nesse ensino progressivo. Aí você, discipulador, está funcionando como um pastor, como um pai desse grupo caseiro. Você tem que ter aquele olhar de raio-x, né? Você dá aquela escaneada nos discípulos, assim, ó. Aí você tem 7 discípulos no seu grupo, 5 está com problema de finanças e você está lá no andar do dons e ministérios tentando enfiar dom na cabeça dele. Você acha que ele vai ter cabeça para aprender dom? Não vai, irmão. Você sabe que a dívida é um dos maiores ladrões de energia psíquica de uma pessoa, né? A pessoa não consegue prestar atenção para aprender alguma coisa com dívida, né? Amanhã a empresa está ligando lá cobrando. O cara não tem cabeça. Então o que você faz? Você está no andar do dons e ministério lá, mas tem 5 do seu grupo caseiro com dívida, não sabe administrar finanças, não faz reserva de emergência, gasta mais do que ganha, não tem uma planilha para anotar, está perdidinho. Quando ri é porque a verdade entrou. Aí, o que você vai fazer, discipulador? Para o ensino dos dons, bota os seus grupos caseiros dentro do elevador, desce até o andar da administração de finanças e faz um ensino reforçado. Ensino progressivo, ocasional e reforçado. Ou você está lá ensinando o seu grupo caseiro sobre a ceia. Tem 10 discípulos no seu grupo caseiro. 9 está com um problema de dor emocional lá do passado, que a vida bateu nele sem dó, ele está lá com muita dor, e dói, eu tenho feridas e traumas, e você está lá falando sobre a ceia. Tem que fazer só que eu não passei o cura da alma para ele ainda. Aí você vai fazer um ensino ocasional. Estaciona aí a ceia, bota o seu grupo caseiro dentro do elevador, sobe lá no andar do cura da alma e vai trabalhar no cura da alma, para pelo menos estancar aquele sangue ali, né? Está jorrando de 9 discípulos aí do seu grupo, tem 10. Então o discipulador tem que ter esse olhar paterno, dar uma escaneada nessa turminha que está ali no seu grupo. Como que eles estão? Lembra do texto de Provérbios? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o teu rebanho. Você conhece os discípulos que estão na sua casa? Você olha assim, tem um fiozinho solto assim, né, Davi? Sabe essa do fiozinho solto, né? Aí você puxa, desmonta tudo assim. Isso aí tem tudo a ver com o discipulado. Então, nós precisamos, funcionar no discipulado, na igreja, nas casas, e saber o que a gente precisa ensinar aos 3,
estão muito linkados um com o outro. Muito linkados um com o outro. É claro que o discipulador tem autonomia. Se o Espírito Santo fala para ele, hoje você não vai passar o ensino, vocês só vão ceiar. Então ceia, só faz a ceia. Hoje vocês só vão adorar, só adora. O discipulador tem essa autonomia. Mas tem que ter o ensino bem definido como um corrimão. Os discípulos precisam ter segurança. O discipulador, ele sabe para onde ele está nos guiando. Ele não está tirando para todo lado assim, sem sentido. Não, tem um corrimão, a gente sente segurança nele, ele está nos... Mas Márcio, como faz? Que não tem porque está solto e tal. Lembra que Jesus disse para os discípulos? Jesus chamou os que Ele mesmo quis para trabalhar com eles e enviar eles a pregar. Então, os irmãos precisam também dar uma escaneada geral aqui. Quem são aqueles que não têm vínculos específicos? Não está sendo pastoreado no grupo caseiro? O Danilo. Então eu vou mandar uma mensaginha para ele no meio da semana e vou chamar ele para tomar um café em casa. E aos poucos eu vou adotando, chamando para perto, trabalhando junto com o João Malu. O que você acha? Vou mandar uma mensagem lá, tal. Vamos, ora junto comigo, me ajuda. Vamos, tal, eles oram, tal. Beleza, maravilha. Mandei uma mensagem, puxa, ele negou, não dava. E aí? Não, tenta na semana que vem, tá bom. Semana que vem eu tento. Vamos tomar um café em casa? Aí o Danilo veio. E aí, Danilo, tudo tal, como é que tá? Aos poucos eu vou indo, chamando ele para perto, como Jesus fez com os discípulos, chamando os que ele mesmo quis. Quem são aqueles aqui que precisam ser chamados? Quem são aqueles aqui que vão chamar? E aí eu vou chamando para perto. E aos poucos eu vou adotando, do mesmo jeito que eu recebo esse discipulado, eu também aprendo, pratico e dou agora para esse que eu estou chamando aqui. E aos poucos eu vou adotando. Por quê? Porque em Malaquias fala que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, depois o coração do filho se converte para o pai. Então primeiro eu adoto ele como meu filho, sem falar, não preciso avisar que eu adotei ele como meu filho. Eu só funciono como? Eu estou vendo que ele não tem. Então eu ocupo esse espaço na vida dele e começo a acontecer como um. Aí aos poucos ele vai criando essa afinidade, confiança. Aí depois de 6 meses tomando um café em casa, ele abre uma situação da vida dele, porque bem naquela semana aconteceu uma situação difícil no trabalho, ele não tinha com quem conversar, e bem naquele dia eu acertei na mosca, chamei ele para tomar um café em casa, como há 6 meses eu estou fazendo. Aí ele vem e fala: Márcio, puxa, hoje está difícil para mim, ora, porque no meu trabalho aconteceu isso. Meu irmão, vem aqui. Faz 6 meses que eu estou adotando ele. Agora ele reconheceu uma vez. Bênção. Estamos avançando. Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus chamou os que ele mesmo quis. Para acontecer o discipulado, a igreja nas casas e ensinar essas ovelhas sem pastor a praticar, guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Amém, meus irmãos? 16. Princípio de autoridade e submissão. Gente, olha só. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aquele que se opõe à autoridade resiste a Deus e traz para si mesmo condenação. Isso é um fundamento apostólico, nós não podemos mexer.
Nós só temos que edificar em cima, praticar. O que significa isso? Olha só, gente. A palavra autoridade significa licença para governar. A palavra sujeição significa organizar sob o controle de alguém. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ninguém pode ficar fora desse princípio. Isso é uma anomalia espiritual. Todos têm que estar sujeitos às autoridades. Sujeição significa se render ao conselho de alguém. Ninguém pode ser incontrolável. Quem que me vence? Quem que dobra? A quem me dobra? Princípio de autoridade e submissão. Se opor significa organizar para trabalhar contra aquela autoridade. Então, o que nós precisamos fazer? Todo lugar que a gente chega, a primeira coisa que eu preciso identificar: quem é a autoridade aqui? Por exemplo, na cidade tem autoridade? Tem. Prefeito. O que mais? Polícia. A gente tem que se sujeitar. Desde que a autoridade não mande eu cometer um pecado. No trabalho, tem autoridade no trabalho? Tem, meu chefe. Aí ele mandou eu pecar, aí eu não preciso me submeter, porque ele está ferindo uma autoridade superior, que é Jesus Cristo, o Senhor. Mas no trabalho tem autoridade. E dentro de casa tem autoridade? Tem. O homem é o cabeça da mulher. E o cabeça do homem? Jesus Cristo. E o cabeça de Jesus Cristo? Deus Pai. É uma hierarquia. Eu não gosto muito dessa palavra hierarquia. Eu prefiro cadeia de autoridade. Deus Pai, cabeça de Jesus Cristo, cabeça do homem, o homem é cabeça da mulher. E os pais são autoridades sobre os filhos. Então dentro de casa tem autoridade. Na igreja tem autoridade? Tem. Presbíteros, diáconos, os guias, que nós podemos chamar de discipuladores, que está escrito em Hebreus 13, 17. Os discipuladores são autoridades, os nossos guias. Então na igreja também tem autoridade. Eu preciso identificar e me sujeitar. Ah, Márcio, mas e os líderes? Pode abusar da autoridade? Não, pode não. Tem que usar a autoridade, exercer a autoridade com equilíbrio. Eu dediquei um capítulo inteiro do meu livro para falar sobre isso. Princípio de autoridade e submissão. Eu falo sobre os líderes e os liderados. Por quê? Porque senão a gente corre. Já aconteceu nesse negócio de discipulado pelo Brasil afora e mundo afora. Tanto abuso de autoridade que o discípulo estava perguntando se podia ir no shopping. Discipulador, gente, já pensou? Não é isso. Não é isso. Isso não é princípio de autoridade e submissão. Isso tem nada a ver com o discipulado. Então o discipulador, ele tem que exercer uma autoridade com equilíbrio. Senão a gente cai no mesmo erro que cometeu Nimrod. Lembra de Nimrod em Gênesis 10? Se tornou um homem poderoso sobre a terra. E os estudiosos dizem que ele foi o primeiro homem a se apossar de outro homem e vendê-lo como escravo. Com abuso. Eu mando e você obedece. Não, isso não é princípio de autoridade e submissão. Aí começa manipulações. Então só porque você me batizou e pôs as mãos na minha cabeça, eu lhe devo silêncio diante das tuas incoerências, senão eu sou ingrato. Não, o presente não pode comprar o presenteado. Nós somos livres.
Então, aquele que está revestido de autoridade precisa exercer essa autoridade com equilíbrio. Então, o princípio de autoridade toca nos líderes e toca nos liderados. Cada um tem que funcionar com equilíbrio. Amém, meus irmãos? Vamos correr aqui, 17. Reunião congregacional, 1 Coríntios 14, 26. O que fazer quando reunir? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem palavra, outro tem revelação. Tudo seja feito para edificação. Se a gente não entender esse fundamento, vira aquela liturgia engessada. Não tem espaço para o Espírito Santo. Ninguém pode levantar a voz para profetizar, para orar, porque não tem espaço para o Espírito Santo. Existe uma liturgia, não tem manifestação do Espírito Santo, não tem vez. Então a reunião congregacional precisa ser edificada sobre esse fundamento apostólico aqui, de 1 Coríntios 14, 26. Amém, meus irmãos? 18. A ceia do Senhor. Gente, olha só, a ceia não é um símbolo, não é uma cerimônia. Quando Jesus pegou o pão, olha aí, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo. Quando Jesus estava com o pão na mão, ele não falou: isso é o símbolo do meu corpo. Ele falou o quê? Olha aqui, isto é o meu corpo. Então a ceia não é um símbolo, a ceia é uma realidade espiritual. Nós precisamos discernir isso daqui. E se a gente não discerne isso, a gente traz juízo para nós mesmos, porque a gente está fazendo isso sem discernimento. A continuação do texto fala sobre isso. Então, gente, olha só, a ceia não é um símbolo, não é uma cerimônia, é uma realidade espiritual. Teve gente que já foi curado de enfermidade física participando da ceia. Tá? Então, nós precisamos discernir o que é a ceia e a importância de ser participante da nova aliança para participar da ceia. Lembra lá em Êxodo, Deus deu uma ordem lá para Moisés, uma ordenança a respeito da Páscoa. A Páscoa é o símbolo, é a sombra da ceia. Ele deu uma ordem lá na Páscoa: só pode participar quem for circuncidado. O estrangeiro que for circuncidado pode participar da Páscoa. Aí lá no Novo Testamento, Paulo fala que nós somos circuncidados em Cristo no batismo. Então nós precisamos nascer de novo para participar da ceia, para que a gente tenha condições de discernir espiritualmente o que é a ceia. Amém, meus irmãos? Estamos terminando. 19. Gente, aguenta mais um pouquinho aí, só para a gente chegar até o fim. Está dando muito sono? Não? Está muito maçante? Eu sei que de repente pode parecer muita informação, mas eu estou gravando, aí depois eu vou colocar no meu canal no YouTube, dá para assistir lá, tranquilo. Eu estou passando uma revisão geral aqui, tá bom? Vocês aguentam mais um pouquinho para a gente avançar? Dá para... Vamos rápido aqui, 19. O sacerdócio de todos os santos. Gente, olha só, a palavra fala que nós somos sacerdotes. Então não tem mais aquela questão do clero e dos leigos. No Antigo Testamento tinha o clero, que era o povão que assistia. Não, os leigos, desculpa. Os leigos que era o povão que assistia. Tinha o clero, que eram os sacerdotes. Eles que faziam a obra do Senhor. Aí a gente traz essa mentalidade para o Novo Testamento. Aí é só o pastor que pode batizar as pessoas, porque ele é o sacerdote. Ele que é o servo do Senhor, que faz a obra. Não o Senhor. Não o Senhor. Hoje no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Olha aí o que está escrito. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 fala assim: aquele que nos lavou dos nossos pecados, nos constituiu um sacerdote. Então se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você é um sacerdote. E se você é um sacerdote, você está autorizado por Deus para batizar as pessoas. Não é só o pastor que batiza. Você está autorizado por Deus para impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, para ministrar a ceia.
para impor as mãos para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Você é um sacerdote. Não tem mais os leigos e o clero, que são os sacerdotes que fazem a obra. Todos nós somos sacerdotes. Está escrito. 20. Presbitério plural. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos, né? Inclusive presbíteros e diáconos, plural. Então, presbitério tem que ter pluralidade. O que é presbitério? É a liderança da igreja local. Tem que ter pluralidade. Equipe. Quando que é plural? Quando tem no mínimo 2. No mínimo, daí para cima. Tem no mínimo 2, já é plural. Por isso que ele fala aí, ó, presbíteros, no plural, e diáconos. Quem que é a liderança, Márcio, da igreja local? É o pastor? Não. São presbíteros e diáconos. Isso é a liderança da igreja local, constituída por presbíteros e diáconos. O que faz um presbítero? O que faz um diácono? O que tem que experimentar na vida de alguém que almeja o presbiterato e o diaconato? Está lá em 1 Timóteo 3, do 1 em diante. Eu não vou me aprofundar nisso daqui. Isso aí está lá no ensino do Dons e Ministérios. Você vai aprofundar isso lá no seu grupo caseiro, no andar do Dons e Ministérios. Amém, meus irmãos? 21 vai até o 25. Já estamos terminando. Os 5 ministérios. Efésios 4:11 fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, meus irmãos, Deus quer levantar em cada igreja local os 5 ministérios. Cada um tem a sua característica ministerial, o seu viés, a sua veia mais forte. Todos eles com o mesmo objetivo de reordenar os santos. Então, nós precisamos saber quem aqui é aquele irmão que tem aquela carga docente. É o mestre. Nós temos entre nós aqui. E o pastor, aquele que se dilui na comunhão, de mesa. O negócio dele é comunhão, é mesa. E o evangelista, que quer pegar todo mundo e treinar eles para pregar o evangelho, evangelizar lá fora. Nós temos aqui. Quem é? E o profeta? Deus quer levantar esses ministérios, homens com esse dom ministerial para reordenar a igreja. Quem são eles? Tem isso lá no ensino do Dons e Ministérios. Você vai aprender isso lá no seu grupo caseiro. 22. Critérios para o namoro cristão. Namoro. Olha o que a palavra fala aí, ó, Tito 2,6. Quanto aos jovens, de igual modo, exortas para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. Em quantas coisas? Em todas, inclusive na pessoa que vai escolher para casar. O jovem solteiro tem que ser criterioso. O que é critério? É um princípio que serve para eu admirar ou não uma pessoa. E aí é aconselhável que os solteiros sejam preparados para esse momento, antes de iniciar um relacionamento, que ele desenvolva maturidade física, maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade financeira. Não estou dizendo ser perfeito nessas 4 coisas, mas já ter começado. Ah, papai, eu tenho 15 anos, quero namorar. Você não tem nem 18, você nem assina por você. Quer namorar? Não é o momento. O coração sábio, diz Eclesiastes, que ele discerne o tempo e o modo das coisas. Calma, por que está com pressa? Está sendo pressionado pela própria carência? Está com pressa por quê? Calma, vai chegar o dia. Nós vamos caminhar em direção lá. Maturidade física, 18 anos. Maturidade emocional, o mínimo de equilíbrio emocional.
Senão a pessoa é neuroticamente ciumento, controlador, possessivo. Vai dar ruim, vai ferir e vai ser ferido. Vai entrar no relacionamento para ferir e vai ser ferido. Calma. Resolve essas disfunções emocionais aí escondidas aí dentro. Que neuroticamente ciumento desse jeito. Por quê? Calma, que isso? Tem disfunção emocional escondida aí. Vamos apertar os parafusos antes para te preparar para esse momento. Maturidade espiritual. É nascido de novo? Namoro não é evangelismo. Ah, Deus me disse que ela vai se converter. Então espera se converter, depois começa o relacionamento. Deus não garantiu? Então espera. Que papo é esse? Calma, epa, aí. Maturidade física, emocional, espiritual e financeira. Aí o sujeito quer namorar a guria, né? Ah, é? E no dia do namorado agora, o mês que vem? Você vai dar o quê? Ah, eu não trabalho. Calma, vai trabalhar primeiro, então. Começa a trabalhar lá, já começa a fazer uma reserva de emergência, uma poupança. Tá vendo só como nós precisamos de fundamento? Nós precisamos de fundamento, meus irmãos. Nós precisamos de fundamento. Gente, não confunda. Não estou falando ser rico, ser perfeito. Mas ter um mínimo para entrar num relacionamento. O mínimo nessas 4 áreas. Tem que ser criterioso. Não é assim de qualquer jeito. Caminho preparado. Depois vem edificar a casa. Exatamente. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra para uma irmã lá em Agudos, que é um texto de Eclesiastes, eu mandei para ela e eu estava aqui, agora eu lembrei, eu quero compartilhar aqui. Tem um texto de Eclesiastes que as filhas de Israel falam assim, ó, essa nossa irmãzinha não cresceu ainda os seus seios, ela é muro ou é porta? Se for porta, nós precisamos protegê-la. O que isso significa? Que as irmãs solteiras, ou elas são muro, ou elas são porta. Se elas forem uma porta, precisa proteger ela. Por quê? Porque tem uma chave para abrir. Ou a chave de um olhinho azul, ou a chave de um carro zero, ou a chave de um cabelo loirinho, ou a chave de um irmãozinho que toca. Ele vai lá, abre, acessa o coração dela, facinho. Que esforço ele fez para abrir? Só abriu. E aí ela abre o coração dela, fica apaixonada, né? Perde até os 5 sentidos. O Ivan Baker da Argentina, ele falava assim: 5 sentidos temos, 5 sentidos guardamos, 5 sentidos perdemos quando nos apaixonamos. Já viu? Perde os 5 sentidos, não escuta, não vê, não vai, vai dar ruim, não temos paz, não, eu quero. Está sem fundamento. Aí o sujeito vai lá, com a chave do olho azul dele, abre a porta do coração dela, acessa o coração, o sentimento, faz uma bagunça, porque não fez esforço nenhum para abrir. Agora, se ela for no muro, não tem porta para abrir. O cara tem que ser alpinista para conquistar ela. Tem que escalar. Para esse ela entrega o coração dele, porque ele provou que ele vai cuidar dela, porque olha o esforço que ele fez para conquistar essa moça. Não é qualquer chave assim, abre fácil. Calma lá, irmã, seja muro. Você tem que ser um muro, não é assim, vai entregando o seu coração só porque ele é famoso. Lembrando que esse escalar não é se batizar nas águas somente, nem vir no culto de domingo. Se tornar evangélico, né? Vai ser discípulo. Ser discípulo, está comprometido, está trabalhando, é esforçado, trata com respeito. Não está chavecando, calma, tá? Vai demorar com critério. Meu Deus.
Vai demorar para ela fazer 18. Amém, meus irmãos? Entenderam o muro e porta? Ficou claro? Pois é. 23. O matrimônio é indissolúvel. Gente, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 diz o seguinte: a mulher, ela está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Se vive o marido e ela se casa com outro, comete adultério. Se morre o marido, ela está livre da lei conjugal e não será considerada adúltera se ela contrair novas núpcias. Lucas 16, 18, Jesus disse o seguinte: quem repudiar a sua mulher e casar com outro, comete adultério. Quem casar com a repudiada, comete adultério. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, Paulo diz assim: isso ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se separar, que não se case de novo. Ou, tem uma outra opção, se reconcilie com o seu marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, fala que a mulher está ligada pela lei ao marido. Se morre o marido, ela está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Teve um retiro de pastores, acho que foi na Bahia, muitos anos atrás, que o Jorge Mitian estava. E um pastor, que estava no segundo casamento, chegou para o Jorge Mitian e falou assim: o que você crê a respeito do matrimônio insolúvel? Jorge Mitian abriu em Lucas 16, 18 e leu: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. Quem casa com essa inocente, divorciada, repudiada, comete adultério. Aí o pastor: entendi. Qual é a sua interpretação a respeito desse versículo? A minha interpretação é que todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E aquele que casa com a repudiada, comete adultério. Não, Jorge, eu não pedi para você ler o versículo de novo. Eu quero saber a sua interpretação. Qual a sua interpretação? Desculpa, irmão. Entendi, eu vou te dar a minha interpretação. Agora eu entendi a sua pergunta. A minha interpretação a respeito desse versículo é que todo homem que se separa da sua mulher e casa com outro, comete adultério. E quem casa com a repudiada, comete adultério. Está escrito. – 24. Função dos cônjuges. Função do marido e função das esposas. Essa aqui as esposas dão glória. Marido, amar a esposa, se entregar por ela, santificar, purificar, alimentar e cuidar, como fala Efésios 5, 25. As esposas, se respeitar, se sujeitar e se submeter, como ao Senhor. Olha lá, agora está rindo, quando ri é porque a verdade entrou. Gente, olha só, se você pegar a sua Bíblia, jogar no chão e pisar nela, você não está negando a sua fé. Mas se você não cuidar da sua casa, você está negando a fé. Porque a palavra fala em 1 Timóteo 5,8: aquele que não cuida dos seus, e principalmente da própria casa, está negando a fé e é pior do que o descrente. Não edifiquemos o reino de Deus sobre as ruínas do nosso lar, como dizia o Ivan Baker. Então nós precisamos cuidar da nossa casa. É interessante, né? Porque a mulher, ela tem a mulher muito viril, ela toma a frente e vai resolvendo tudo, né? Porque olha para o marido, ele está lá no sofá, lento, e ela vai resolvendo. Ela toma a frente, resolve isso aqui, resolve isso aqui. A hora que ele levanta, tem aquele problema lá para resolver, ele levanta para ir lá resolver, a mulher já vem com o negócio pronto. Aqui, já resolvi. Aí ele fala assim: ficou bom, legal. Sabe qual que é o problema disso a longo prazo? A longo prazo, essa mulher muito viril, muito masculina, vai resolvendo tudo, e ele vai perdendo a habilidade de resolver problemas. Porque ela vai lá, toma a frente, resolve tudo, ele guarda a espadinha dele lá, e ela vai resolvendo tudo. A longo prazo, ele perdeu a habilidade de resolver problemas, ele não resolve mais nada. Ele perdeu a virilidade dele, ele foi castrado pela mulher viril. Aí o que acontece? Ela perde a admiração por ele.
Ele vira um filho grandão que precisa cuidar dentro de casa. Tem que dar até um remédio na boca dele. Ela perde até a admiração. Aí ela vai no mercado, aí tem um homem lá, viril, barbudo, pega o saco de arroz e põe no carrinho dela. Tá aqui, ó. Ela, ai, tô sentindo um negócio aqui por ele, não é de Deus, eu repreender que é demônio. Sabe por quê? Ela tem responsabilidade nisso. Muito viril, ia resolvendo tudo. Ele perdeu a habilidade de resolver problemas. O que tem que fazer num caso desse? Esposa, pega a espada, entrega na mão dele, se esconde atrás dele e deixa vir o dragão. Para ele voltar a ter a habilidade de resolver problemas, o homem tem que ser o provedor. E é interessante porque provedor até do caráter, porque a Bíblia diz que Adão que deu o nome da mulher de Eva, não foi Deus. Está escrito lá em Gênesis. E na cultura judaica, dar nome é você dar um atributo para o caráter da pessoa. Então, quando Adão deu o nome dela de Eva, ele estava dando um atributo de caráter, trabalhando na formação do caráter dela. E uma das funções do homem para ajudar a mulher é estabilizar a mulher. Por isso que lá em Timóteo, Paulo fala que a mulher tem que ter bom senso. Sabe o que significa bom senso? Mente estável. Função dos cônjuges, tem tanta coisa aqui. E criação de filhos, né? Função do cônjuge é que eu esqueci de colocar aí também, tá? E criação de filhos, área na vida do seu filho que precisa ser formada: física, espiritual, caráter e social. Não terceirize isso para a classinha. É responsabilidade sua, pai e mãe. Física, espiritual, caráter e social. Física, alimentação, saúde, higiene, limpeza, vestimenta. Espiritual, conhecer a Deus, instrução na palavra, oração, missão. Caráter, desenvolvimento da responsabilidade pessoal. Social, estudo, profissão, trabalho. Não terceiriza seu trabalho, pai e mãe. É interessante, né, que o pai de Sansão, ele perguntou assim para Deus: Deus, qual é o modo de vida do menino e o seu serviço? Era primeiro o chamado, a missão espiritual, depois o trabalho, o serviço, a profissão. Interessante essa oração dele, né? E último, 25, administração de finanças. Seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Está escrito aí, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como que faz para ser fiel no pouco? Reserva de emergência, poupança, contabilizar. Então, nós fizemos um exercício lá em Agudos de anotar tudo que gastou o mês inteiro. Comprou uma água com gás no mercado. Anota tudo o mês inteiro. Anotou tudo, vai classificar em 4 categorias. O que é gasto fixo? O que é gasto ocasional? O que é gasto variável e o que é dívida? Classifiquei, eu vou contabilizar agora. Quantos por cento foi para ocasional? Quando eu fiz isso, há um tempo atrás, mais de 60% do que eu ganhava ia para gasto ocasional. Sabe o que é gasto ocasional? Pizza, lanche, açaí, sorvete, chocolate. É um dos maiores ladrões do nosso recurso financeiro. A gente nem vê para onde está indo. Sabe por que você não vê onde está indo o seu dinheiro? Porque você não anota. Nem planilha tem. Tato falou assim: isso é para depois. Não é anotar o que eu gastei, senão gastar o que eu anotei. Não é anotar o que eu gastei, é gastar o que eu anotei. Ou seja, o que eu tenho anotado que é gasto fixo, que é isso aqui que eu vou gastar. Eu não estou falando que tem que cortar completamente o lazer, mas nós precisamos controlar, administrar, tomar decisões sábias para retorno satisfatório. Amém, meus irmãos?